Se eu tivesse começando a minha vida, o que eu faria? Quais seriam os passos que eu daria? Como eu começaria? Em primeiro lugar, eu jamais teria um emprego. Eu jamais teria um emprego. E essa primeira afirmação, ela é engraçada porque, na realidade, eu nunca tive um emprego. A maioria de vocês já conhece a minha história, não é? E a minha história, todo mundo sabe que eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Não é? Meu primeiro trabalho, minha primeira experiência profissional foi trabalhando como vendedor numa escola de inglês. Isso em 1991. Eu tinha 19 anos de idade, não tinha nem 18. Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. O que acontece? Aí muitos podem perguntar, Flávio, mas esse não foi o seu primeiro emprego? Não. Na realidade, foi minha primeira experiência profissional. Eu nunca tive uma carteira assinada. Eu nunca recebi férias, 13º, fundo de garantia, não é? Nunca tive licença. Ou seja, eu realmente não experimentei o modelo da CLT. Eu nunca tive um salário fixo na minha vida. Não é? Eu era vendedor, se eu vendesse, eu ganhava. Se eu não vendesse, eu não ganhava. Inclusive, até o dinheiro do transporte eu não tinha. Nunca tive vale transporte na minha vida. Eu nunca tive plano de saúde pago pela empresa na minha vida. Eu nunca tive alguma coisa que eu tivesse algum medo de largar para poder empreender ou construir um negócio. Eu acho que isso é uma vantagem. Não é? Acho que isso é uma vantagem. Eu não precisei vencer o medo para largar um emprego para poder fazer um projeto, porque eu nunca tive um emprego, eu nunca tive um salário. Não é? Então eu comecei a trabalhar num negócio que não era muito recomendável, né? Você trabalhar como vendedor sem nenhuma garantia, isso do ponto de vista trabalhista, não é? Era um trabalho absolutamente informal, não é? Não era um trabalho formal, era um trabalho absolutamente informal. No entanto, para mim, isso foi uma coisa muito positiva, porque eu nunca me senti tendo alguma coisa a perder. E também aprendi a produzir o meu ganho. Eu fui treinado num ambiente também onde eu tinha que produzir o meu ganho. Se eu não produzisse aquilo que eu tinha que produzir, eu não ganhava nada. No fundo, a minha primeira experiência profissional já foi uma experiência empreendedora. E eu considero que isso não deixou de ser também, para mim, um treinamento para que eu pudesse empreender. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa, nesta condição. Eu fui gerente, depois eu fui diretor e mesmo nesses cargos, o que aumentava eram as comissões. Era um trabalho 100% variável. Agora, preste bem atenção. Por que eu não teria? Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, por que eu não teria um emprego? Eventualmente, muitas pessoas me perguntam, Flávio, vale a pena eu trabalhar numa empresa? Ter um emprego numa empresa, não é? Para aprender aquele trabalho e poder me desenvolver naquela área, para poder eu empreender naquela área, eu acho positivo. E eu não acho nem que esse pode ser considerado assim, um emprego de carreira. É um emprego provisório, não é? Eu tive a possibilidade naquela experiência profissional como vendedor, aquilo ali foi a minha escola de vendas, não é? Eu aprendi a vender. Ainda mais eu, que tinha 19 anos, era um cara absolutamente tímido. Minha timidez, assim, falar em público para mim era o terror. Não é falar, como eu estou falando aqui agora, para um grupo de milhares de pessoas, temos quase um estádio aqui de futebol me assistindo agora nesse momento. Falar para um grupo desse tamanho, talvez me desse, sei lá, vontade de desmaiar, eu sair correndo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, aquela escola de vendas, ela também me ajudou a superar a minha timidez, me ajudou a eu me tornar uma pessoa mais autoconfiante, não é? Já que eu estava dentro daquele processo. Então, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse 18 anos, que eu não faria, eu jamais teria um emprego. Por que eu jamais teria um emprego? Número 2, eu escolheria algum produto. Vamos lá, eu tenho 18 anos, não tenho grana, tá? Não tenho grana, não tenho capital, não é? Para poder montar uma empresa. Eu faria o quê? Não é? Eu venderia algum produto, eu escolheria algum produto. Aliás, a minha vida começou assim, vendendo um produto. O primeiro produto que eu vendi era relógio, eu adorava relógio. Não é? Então, eu convencia, eu lembro que tinha um camelô no centro do Rio de Janeiro, que eu convencia ele a me emprestar uns relógios. Eu não tinha dinheiro para comprar relógio, não é? Eu não tinha dinheiro para comprar o relógio, não tinha capital de giro para poder comprar relógio. Então, eu fiz uma amizade com o camelô e convenci o cara a me emprestar os relógios. Então, ele me emprestava ali uns 10 relógios e eu vendia, ia lá, pagava ele. E o cara começou a confiar em mim. Então, eu pegava 10, pegava 20, pegava 30 relógios. Não é? Pegava relógio e vendia. Isso era uma experiência minha, uma experiência inicial, antes mesmo de trabalhar lá no curso de inglês. A primeira coisa que eu vendi foi relógio. Não é? Então tive uma experiência de vender, uma experiência transacional de eu trabalhar com cliente.
muita gente tem preconceito com essa história de vender. Muita gente tem esse preconceito. Mas no fundo, se você quer empreender, amigo, cara, empreender é vender, não é? A Volkswagen, se não vender, quebra. A Apple, se não vender, quebra. Todo empreendedor que tem a sua empresa e não vender, ela quebra. Então, a atividade básica de uma empresa é ter um produto e vender esse produto ou serviço. Se você quer ser empreendedor, mas você não quer ter a experiência de vender, você está perdendo uma oportunidade de iniciar pequeno o seu negócio. Porque o seu negócio não precisa ser uma empresa com um prédio, com 400, com 500 pessoas. Às vezes o seu negócio começa com um produto que você está vendendo, com uma carteira de clientes que você começa a fazer e uma experiência de expandir o seu capital de giro através da venda de um produto. No meu caso, eu estou dando um exemplo aqui do camelô, que eu pegava dinheiro, que eu pegava ali relógio emprestado para poder vender. A minha segunda, depois eu evoluí, depois eu cresci. Não é? Quando eu evoluí, eu fui para o Paraguai comprar relógio. Então eu cheguei, não é, comprar relógio no Paraguai e vender. Não é? Eu tinha, na época, talvez 18 anos de idade. Então essa foi a minha primeira experiência com venda. Então quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, né, num trabalho absolutamente ali informal, a experiência de venda já era uma coisa que eu já tinha começado a desmistificar. Não é? Eu acabei não prosseguindo com o produto relógio. Acabou não sendo um produto que eu quis prosseguir, mas eu acabei conhecendo um outro produto, que foi o produto inglês. E nesse produto inglês eu fiquei de 1991 até 2013. Eu fiquei 22 anos vendendo curso de inglês. 4 anos numa empresa que eu tive ali a minha primeira experiência profissional e 18 anos com a minha própria empresa. Não é? Começou com uma escola, chegou até 380 e poucas escolas, funcionando em 5 países, com mais de 10 mil funcionários, quando eu vendi essa companhia para um grande grupo brasileiro, numa das maiores transações do setor de educação no Brasil. Mas tudo começou vendendo curso de inglês. Eu vou falar de todas essas etapas para você. Então, por exemplo, eu venderia algum produto, qualquer um produto. Aqui eu até dou um exemplo banal, picolé, bala, bombom. Você está pensando o quê? Que bom vende picolé. Sabe quando eu falo picolé? Ih, vender picolé. Que bom vende picolé. Ué, qual o problema se você for um vendedor de picolé? Você pode ter uma indústria de picolé vendendo no mundo inteiro. Certo? Então, a primeira coisa, você tem que acabar com essa história de preconceito. Preconceito com qual seja o seu produto ou qual seja a sua atividade. Se você quer empreender, se esse é o seu objetivo, e você quer com 18 anos começar uma carreira como essa, pô, cara, escolhe um produto, seja qual for. Que produto eu escolhi? Eu comecei com relógio. Depois eu troquei para inglês. E desse inglês eu engatei e fiquei 22 anos vendendo curso de inglês. Certo?